Olá, bem-vindos a mais um vídeo do canal ABC de Matemática. Sou o professor David e agora vamos resolver alguns exercícios de raciocínio lógico do sétimo ano. Vamos ver também do sexto, oitavo, nono, mas nesse vídeo vamos fazer somente vídeos do sétimo ano, tá ok? Então vamos lá para o vídeo. Então eu estou aqui com o PowerPoint, com um material que depois eu vou disponibilizar no site abcdovestidor.com para material do professor, mas o aluno também pode acessar o site e baixar esse material que eu estou utilizando para fazer a resolução dos exercícios de raciocínio lógico, tá certo? Então, começando aqui, nosso primeiro exercício, vamos ver aqui sobre, só pular aqui um pouquinho, sobre a primeira aula, que retrata sobre um exercício falando sobre uma barata que andou sobre uma trena de marcação de 6 polegadas até a marcação de 20 polegadas, fazendo uma parada na metade do trecho. Em que posição da trena ocorreu essa parada? Então, olha só, todo mundo sabe o que é trena, né? Trena é aquele aparelho que mede a distância. Quando o pedreiro vai utilizar esse aparelho é para medir sobre um espaço que ele vai construir vai fazer uma determinada obra, né? Pode ser um muro, uma parede, pode ser a metragem de uma casa, enfim, a trena ela serve para isso. Só que eu não consegui o desenho de uma trena para colocar no PowerPoint, então eu utilizei mesmo uma reta, porque o exercício, na verdade, ele retrata uma reta numérica. Mas como eu não consegui, coloquei uma reta e coloquei uma régua normal. Imagine aí que cada distância, vou colocar bem aqui, tá? Vou fazer um risco bem aqui, ó. Cada distância dessa aqui, ó, deixa eu ver se dá para riscar. Aqui, essa distância daqui para cá, seria como se fosse uma polegada, tá bom? Eu vou retratar como se fosse uma polegada. Esse espaço, esses quadradinhos, tá bom? Daqui para cá, esse aqui também, ó, uma distância de uma polegada. Estou tentando riscar aqui, viu, gente? Está um pouquinho difícil, está falhando um pouco, mas é isso aqui que eu vou retratar como se fosse uma polegada. Tá? Não é o ideal, mas vai dar uma ideia de polegada aí, certo? Aí eu vou colocar na posição o 6 e o 20 para colocar aí como se fosse a posição de 6 polegadas e a posição de 20 polegadas. Então, se você conferir aqui, ó, daqui para cá, 1 polegada, depois 2 polegadas, 3, né? Aí 4, aí até chegar aqui 6 polegadas, ó. Vou colocar aqui, ó, aqui para cá 1 polegada, né? Mas aqui eu vou começar com o número 1, ó. Número 1, 2, 3, 4, 5 e o 6, que está aí atualmente, tá certo? A distância de uma para outra vai ser de 1 polegada. Esquece aí que isso aqui é uma régua que é centímetros ou milímetros. Imagina que como se fosse 1 polegada. E também imagina como se fosse uma trena, tá bom? E aqui daqui para cá, olha, até aqui do 1 até chegar aqui no 20, seria como se fosse 20 polegadas, certo? Então, olha só, eu também fiz o seguinte, fiz a resolução bem simples. Se nós temos aí a distância de 6 polegadas e depois temos a distância de 20 polegadas, se eu for somar as duas, eu vou ter 26 polegadas, correto? Como o exercício diz que ela deu uma parada no meio do caminho, então é só você dividir por 2. E aí você vai ter 13 polegadas, certo? Então, olha só, bem simples o exercício. Ele só fala sobre a distância que ela está percorrendo e depois para no meio do caminho. Aí fica fácil, né? É só você somar os 6, a distância de 6 polegadas com 20. Aí você vai ter o total de 26 polegadas e depois divide por 2 aí que você vai ter as 13 polegadas. Tem outra forma de resolver, de descobrir essa resposta? Tem, mas essa é a forma mais simples que eu encontrei para te explicar e te dar a resolução, tá bom? Agora vamos para a segunda questão. Em um porto, 2 homens estão erguendo um container com o auxílio de um sistema de cabos e roldanas, como mostra a figura a seguir. Olha só, tá aí a figura, tá?
Se um deles puxar 15 metros de cabo e o outro puxar 25 metros, quantos metros o container será erguido? Essa também é uma questão simples de fazer, tá bom? Você vai comparar o seguinte: você vai dizer que cada homem aqui é como se fosse um X. Só que eu chamei o primeiro aqui de 15 metros. Por quê? Porque ele puxou 15 metros o container, né? O cabo dele. E o segundo homem puxou 25 metros. Então eu chamei o segundo X, que seria o segundo operário, 25 metros. Aí eu fiz a comparação dos dois e depois somei, tá bom? Somei X mais X, eu tenho 2X. Aqui, ó. E 15 metros com mais 25 metros, 40 metros. Agora nós montamos aí uma equação, né? Onde tem uma incógnita, temos também uma igualdade. Aí agora tá fácil, agora é só passar o que está multiplicando o x, que é o 2, para o outro lado, dividindo 40. Aí você vai ter a resolução aqui, a resposta como 20 metros, tá bom? Então, essa é a nossa resposta, x igual a 20 metros. Bem simples, né? Não é complicado isso. Próxima questão. Vamos lá. Em uma competição de sinuca, com 4 duplas participantes, cada dupla jogava uma vez contra cada uma das outras duplas. Se um confronto acabasse empatado, cada equipe receberia 1 ponto. Do contrário, a dupla vencedora receberia 3 pontos e a perdedora não pontuaria, ou seja, ficaria com 0 pontos. A seguir, temos a tabela que mostra o total de pontos obtidos pelas duplas após todos os confrontos. Aí temos aqui a equipe A com 5 pontos, B com 3 pontos, C com 3 pontos e a D com 2 pontos. A pergunta é: quantos confrontos terminaram empatados? Certo? Olha só, gente. Essa é uma questão um pouquinho mais difícil de resolver. Tá? Eu até acho que não deveria ficar para o 7º ano, mas dá para resolver, né? Eu acho que é uma questão que poderia até ser exclusiva do ensino médio, mas tudo bem, vamos resolver lá também. Olha só, antes de resolver essa questão, eu pesquisei em outros sites e também em outros canais aí para saber o que os professores tinham feito para explicar da melhor forma essa questão. Só que eu tive um susto quando eu procurei a resolução dessa questão, porque eu encontrei diversas respostas erradas e resoluções equivocadas. Inclusive tem um site, não vou falar aqui o nome do site, mas tem um site que é muito requisitado pelos estudantes para pegar respostas rápidas, né? Ele coloca lá a pergunta e consegue a resposta rápida através desse site. Só que este site ele não é exclusivo para professores. Ele também é aberto para que os alunos elaborem sua resposta, as suas resoluções e postem lá nesse site. Então, na verdade, a maioria das respostas são outros alunos que resolvem, procuram resolver e postam as respostas. Eu já descobri diversas respostas erradas, respostas equivocadas. Então, muito cuidado quando vocês procurarem respostas em sites. Eu acho que em canais do YouTube é um pouco mais difícil, né? Porque o professor se expõe, está ali se mostrando, aí é mais difícil. Agora em site não. É só para escrever e colocar uma resposta ali. Acho que qualquer pessoa pode fazer isso, então tem que ter cuidado quando vocês forem buscar as respostas. Eu tenho aqui, eu estou respondendo a essas questões, mas também porque eu tenho um livro. No caso, eu tenho um livro aqui da editora Prazer de Ler, né? Do professor Emanuel Menezes, está aqui, o livro de raciocínio lógico do 7º ano. Tenho também das outras coleções do nono, né? Tá aqui do nono, tem do 8º, tem do 6º, acho a capa do 6º ano muito bacana, legal, né? Do 6º ano. Então são professores renomados, professores que trabalham, são profissionais da área, são profissionais de confiança. E até no livro dos profissionais, eles alertam também a gente que se tiver algum erro para a gente comunicar e eles, nas futuras edições, corrigir esse erro. E
Nas resoluções aqui, né, na verdade não tem a resolução, tem a questão e a resposta. Eu tenho aqui a resposta dessa questão, que é a questão número 3, e a resposta é 5 confrontos, está aqui. Né? Essa questão aí que nós vamos resolver já já. E aqui a resposta está aqui, ó, 5 confrontos, ou seja, nos 5 confrontos temos 5 empates. O total de confrontos são 6, mas o total de empates para essa configuração aqui são 5 empates. E eu descobri que nos sites estão dando aí 2 empates, 4 empates, mas o pior do que a resposta errada é a resolução equivocada, a explicação equivocada. Isso que é o pior, porque até engana quem está trabalhando na área, se não tiver o cuidado de começar a resolver, procurar resolver o passo a passo de cada questão, acaba se enganando. Então, muito cuidado. Eu quero parabenizar aqui a editora Prazer de Ler, porque é um trabalho maravilhoso, né? E do professor Emanuel Menezes, muito bom. Mas eu estou mostrando aqui para vocês também, que também aqui no livro não está a resolução da questão, tá bom? Mas está a resposta. E por causa dessa resposta, que são 5 empates, é que eu não me deixei enganar, né? Procurei saber a resposta, a resolução correta. A resposta certa é essa, mas a resolução que eu encontrei não dava essa resposta, dava outras respostas, dava de 4 empates, 2 empates, então não estava batendo. E eu procurei resolver a questão porque também não encontrei aí nos sites, né? Então tive que fazer a resolução dela todinha. Então vamos lá. Então o alerta ficou alerta para vocês, tá bom? Cuidado com os sites que têm abertura para estudantes dar a resposta correta aí, né? Não estou dizendo que todos os estudantes que procuram ajudar dão a resposta errada, não. Mas tem alguns aí que sim, vão dar a resposta equivocada. Então muito cuidado. Então vamos lá para a nossa questão. Primeiro, para resolver essa questão, vamos ter em mente que temos o quê? Primeiro, temos o número total de confrontos, o número total de possibilidades de resultados e o número também de pontuação que a tabela vai fazer. Agora vamos por parte, né? Número total de confrontos. Como é que eu vou saber o número total de confrontos? Primeiro, nós temos aqui 4 equipes, a B, a C e a D. Então, aqui na nossa questão, está dizendo que cada equipe vai jogar uma única vez com a outra equipe, ou seja, o A vai jogar uma única vez com o B, com o C, com o D, o B vai jogar uma única vez contra o A, contra o C, contra o D. Então, a gente vai ter aí a possibilidade de montar o número total de confrontos, perfeito? Então, vamos lá fazer isso. Olha só, primeiro, vamos imaginar que o A jogou contra o B, é um confronto. Aí depois o A jogou contra o C, segundo confronto. Aí depois o A jogou contra o D, terceiro confronto. Mas em relação ao A, o número de confrontos, o limite dele já foi atingido. Né? Já jogou contra o B, contra o C e contra o D. Agora falta o B jogar contra o C e contra o D. Vamos fazer também. O B joga contra o C, já é o quarto confronto. O B joga contra o D, já é o quinto confronto. Não vou colocar aqui o B contra o A, porque aqui em cima o primeiro confronto foi contra o A. Né? O A jogou contra o B. Então não vou colocar B contra o A, porque vai repetir o número de confrontos em relação ao A. Tá bom? Em relação ao B também. Mas aí já se esgotou. Né? O A já teve os 3 confrontos dele, o B também já teve os 3 confrontos, dando com um total de 5. 5 rodadas, 5 confrontos aí. Agora falta o D, né? O D com C. Olha só. O C com D ou o D com C, tanto faz, é o nosso sexto confronto. Não vou colocar o D contra o B, porque já teve, né? Tá aqui. Deixa eu ver se dá para eu marcar aqui, ó. Tá aqui, né? E não vou colocar o D contra o A ou o C contra o A, porque tá aqui também, né? Temos aqui, ó. Temos aqui. Tá legal? Então não vou repetir isso. Então o total de confrontos foram 6. 6 partidas. Então eu posso ter até 6 partidas. É o primeiro passo para resolver essa questão. Agora, o segundo passo. Vamos lá.
é imaginar as situações de resultados para cada equipe, né? Sabemos que uma vitória dá 3 pontos. Um empate dá somente 1 ponto para cada equipe. E uma derrota dá 0 pontos. Então temos 3 situações aí. Só que tem um detalhe: nós temos, cada equipe vai jogar 3 vezes contra uma equipe, né? Vai jogar, digamos, o A vai jogar uma vez contra o C, aí depois tem outra partida, vai jogar contra o D e contra o B. Então, no caso, ele vai ter 3 partidas. Nessas 3 partidas, ele pode ter uma vitória, uma derrota, um empate, né? Ou ele pode ter vários, nas 3 vitórias, nas 3 derrotas, nas 3 empates, e enfim, vai ter várias situações onde a gente vai ter para cada equipe. Primeira situação que eu imaginei, digamos aqui. Digamos que essa equipe, não coloquei A, B, C e D, eu coloquei um X aí porque é imaginário, tá bom? Essa situação. Digamos que essa equipe, ela teve 3 vitórias. Se ela teve 3 vitórias, ela vai ter 3 pontos na primeira vitória, mais 3 pontos na segunda vitória, mais 3 pontos na terceira vitória, dando um total de 9 pontos. Se ela tem outra possibilidade também, digamos que ela pode ter nas 3 jogadas derrotas. Se ela teve derrota na primeira jogada, 0 ponto, na segunda 0 ponto, na terceira 0 ponto, total de 0 pontos. É uma situação que pode acontecer. Outra situação, ela pode ter nas 3 jogadas empate, ela pode empatar as 3 vezes, né? Digamos que seja o A, joga contra o C, empata, o B empata e o D empata. Então, quantos pontos ele vai ter? Ele vai ganhar nos empates somente 1 ponto, dando um total de 3 pontos. Já deu para perceber aí, né? As diferentes situações. Mas também pode misturar isso, né? Ele pode ter 2 vitórias e uma derrota, dando um total de 6 pontos. Ele pode ter também uma vitória e 2 derrotas, dando um total de 3 pontos. Pode ter também uma vitória e 2 empates, dando um total de 5 pontos. Pode ter 2 vitórias e um empate, dando um total de 7 pontos. Pode ter uma vitória, um empate e uma derrota, dando 4 pontos. Aqui, tendo um empate, 2 derrotas, dando um total de 1 ponto. E também 2 empates e uma derrota, dando total de 2 pontos. Então nós temos aqui umas 10 situações aí, só para você ter ideia como essa questão não é simples assim, né? Então tá aqui, temos mais 10 situações. Agora bora chamar as equipes e comparar o total de pontos que cada equipe tem. Olha só, a equipe A tem 5 pontos, a equipe B 3 pontos, a C 3 e a D tem 2 pontos, né? Estou tirando esses resultados do nosso problema lá no começo. Agora, bora comparar as situações aqui de cada equipe. Perceberam que não tem equipe com 9 pontos, não tem equipe com 0 pontos, não tem equipe com 7, nem com 4. Então, essas situações onde o total de pontos são diferentes, nós vamos descartar. Vamos ficar somente com as situações onde temos a pontuação atual dessas equipes, que são 4 situações. Temos a com 2 pontos, 3 pontos, 5 pontos. Sendo que a de 3 pontos, temos 2 situações onde ela pode sim ter 3 pontos, né? Então, olha só. Primeiro, a possibilidade da equipe D e da A, só existe uma possibilidade. Para D ou para A, só tem a possibilidade dos 5 pontos, ou seja, de uma vitória e 2 empates. Por quê? Porque é essa configuração que eu tenho 5 pontos. Como a equipe A tem 5 pontos, então só tem essa possibilidade para ela. Ela não pode perder e nem ter 2 vitórias ou 3 vitórias, senão a pontuação vai ser diferente. Então, só tem essa configuração. Para a equipe D, também. Ela só pode ter 2 empates e uma derrota. Por quê? Porque com um empate, com 2 empates e uma derrota, ela pode ter 2 pontos. Se ela tivesse uma vitória, já teria 3 pontos, já não caberia aí essa situação. Então, para A e para D só tem uma possibilidade. Agora, para B e para C, temos 2 possibilidades diferentes.
ou pode empatar 3 vezes e ganhar os 3 pontos, ou pode também ter uma vitória e 2 derrotas e ganhar os 3 pontos. Então, em relação a B e C, é que nós temos aí um pouquinho de dificuldade de saber o que foi que aconteceu, qual é a situação real, né? Mas perceberam que a gente não precisa saber qual é a equipe que está com a pontuação certa, não precisamos. O que precisamos é saber as situações onde cada equipe cabe o total de pontuação, para a gente poder saber se teve empate e a quantidade de empates. Vamos lá. Vamos agora fazer o seguinte, já sabemos o número de rodadas, o total que é 6 partidas, e o número de situações, que só temos 4 possíveis situações, certo? Agora, bora imaginar, vamos desenhar uma tabela com o número de empates e como se daria a configuração do total de pontuação por cada empate. Por exemplo, digamos que, como nós temos o total de 6 partidas, vamos fazer todos os times, né, as equipes, as 4 equipes jogarem. E vamos imaginar que todas empataram. Se todas empataram, não teve derrota nem vitória. Então todos vão ganhar um ponto. Digamos aqui que o A jogou contra o B, ganhou um ponto porque empatou, cada equipe ganha um ponto. O A depois jogou contra o C, empatou de novo, cada equipe ganhou um ponto, o A mais um ponto, o C mais um ponto. O A jogou contra o D, empatou novamente, né? Ganhou só um ponto, cada equipe. O B com C, o B com D e o C com D. Ou seja, todos empataram. Então, somente um ponto. Total de pontuação para cada equipe seria 3 pontos, né? Eu estou imaginando aqui uma situação com todas as equipes jogando, né, o número de partidas, né, que são 3 partidas para cada equipe, dando um total de 6 partidas no geral, e todas as partidas tendo empate. Então, 6 partidas, nós temos 6 empates. Agora, se você pegar aqui e somar, aqui, ó, 3 mais 3 mais 3 e mais 3, perceba o seguinte, a soma dá 12 pontos, tá bom? Fique com isso na cabeça, dá 12 pontos. Se eu tivesse 5 empates, a configuração de pontuação não pode ser a mesma. Por quê? Porque só daria 12 pontos se tivéssemos 6 empates. Então, com 5 empates, daria uma configuração muito diferente. Bora imaginar, bora fazer lá de novo. Digamos que o A, agora vamos fazer um total de 5 empates. Digamos que o A jogou contra o B. Aí empatou. Cada um ganhou um ponto. Digamos que o A jogou contra o C. Empatou novamente. Aí só tem um ponto para cada equipe, para o A e para o C. Digamos que o A jogou contra o D. Empatou novamente. Só tem um ponto para o A e um ponto para o D. Jogou contra o B, né? Aliás, perdão, o B jogou contra o C, empatou. Olha só, prestar atenção que o número de jogadas do A já se esgotou, né? As 3 partidas dele já foi, né? Aí causou os 3 empates nessas partidas. Só que, como se esgotou, eu vou continuar imaginando os empates em relação às outras partidas. No caso, como não pode mais ter o A, acabou, agora eu tenho o B, o C. O B e o C. Então, eu vou imaginar que o B jogou contra o C e empatou. Um ponto para cada equipe. O B jogou contra o D agora, né? E empataram. Um ponto para cada equipe. Agora, a próxima jogada, como eu estou imaginando que é só 5 empates que eu posso ter, então a próxima jogada eu tenho a certeza que é uma derrota e uma vitória, né? Uma derrota para algum time, para vamos supor, para o C ou para o D, e uma vitória. A certeza que eu tenho é que não vai ter empate, porque nessa configuração agora que eu estou desenhando, eu tenho que ter 5 empates somente e uma vitória, né? Uma vitória vai trazer 3 pontos para uma das duas equipes. Não preciso saber qual é a equipe que vai ganhar os 3 pontos. O que eu preciso saber é que vai ter os 3 pontos. Isso que eu tenho que ter a certeza. Eu coloquei aqui o C como ganhando, a equipe ganhando o D e ganhando os 3 pontos, tá bom? Mas se fosse o D,
tanto faz. O que me importa é a configuração que vai ficar na tabela lá em cima. Olha só a tabela. Na tabela, como o A, o B empataram, né, só jogaram e foram empatando, então o total de pontuação para cada equipe vai ser 3. Como o C ganhou do D, então o C ficou com 5 pontos e o D com 2 pontos. Né? Se fosse o contrário, né, se o D ganhasse e o C tivesse perdido, aí o D teria os 5 pontos e o C teria somente 2 pontos, tá bom? Porque o que importa para mim é a configuração, isso aqui, ó, a configuração do resultado. Porque essa configuração me diz que eu tenho 5 empates. 6 partidas no geral, mas das 6 partidas eu tenho 5 empates. Aí, para não ficar só, isso aqui já seria a minha resposta, mas para não ficar somente na resposta dos 5 empates, porque a configuração já me diz isso, eu fiz também um exemplo com 4 empates. Aí eu imaginei aqui, ó, o A e o B empatando, um ponto para cada um, o A com o C empatando, um ponto para cada um, o A com o D empatando, um ponto para cada. Aí depois passaria para o B, porque o número de jogadas do A já se esgotou. O B com o C empatando, aí acaba também o número de empate, porque agora minha configuração é com 4. Acaba o número de empates, né? A próxima jogada eu teria que ter uma vitória e uma derrota. E a próxima também, e até chegar no final. Olha só, o B com D. Eu dei vitória para o B, derrota para o D, dei uma vitória para o C e uma derrota para o D, tá bom? Então, na configuração aqui, seria assim, 3, 5, 5 e 1. Gente, vou ressaltar novamente, não importa o time que vai ganhar e o time que vai perder. O que importa é que eu tenho que dar os 3 pontos para alguém, tá bom? Porque não vai ter um empate. Eu só coloquei a configuração de 4 empates. Eu quero que você entenda que o importante é você saber a configuração, certo? Eu também fiz, para não ficar extenso essa explicação, eu fiz com 3 empates, fiz com 2 empates, certo? E se você perceber aqui também, como na primeira jogada, esse aqui, ó, o exemplo que eu dei aqui no primeiro, onde tivemos 6 empates, nós tivemos o total de 12 pontos, certo? 12 pontos. Quando eu tenho a configuração com 5 empates, percebo que subiu um ponto. Ó. Eu tenho 13 pontos. Se eu for somar aqui todos, né, essa pontuação 3 mais 3 mais 5 mais 2, eu tenho 13 pontos. Aí depois, com 4 empates, já vou subir para 14 pontos. Se eu for somar aqui, ó, 3 mais 5 e mais 1, 14 pontos. Aqui, ó, com 3 empates, 15 pontos. E com 2 empates, 16 pontos. Ou seja, aí já descobrimos um padrão. Cada vez que surge um número menor de empates, né, eu tenho um número maior em pontuação quando eu vou somar. Tá bom? Então fica também esse padrão aí para vocês. Agora, vamos voltar para o nosso problema. Vamos comparar qual é a configuração que se parece com a configuração do problema. Olha só. Com 5 empates, né? Eu tenho 3, 3, 5, 2. Se você comparar essa configuração com o problema, porque não importa aí quem é que está com 5 pontos, com 3 pontos, com 2 pontos. O que importa é a configuração. Lá no nosso problema, o A está com 5 pontos, o B está com 3 pontos, e o C com 3 pontos, e o D com 2 pontos. Né? Então, lógico, eu vou ter a resposta 5 empates em 6 partidas. Tá aí. Essa é a resposta dessa questão. Certo? E a resolução correta dessa questão também. Eu sei que ficou um pouquinho confuso, é um pouquinho difícil mesmo, até de explicar essa questão. Então, eu sugiro que você volte o vídeo, assista de novo, até você conseguir entender. Mas é dessa forma que eu consegui montar essa questão, certo? Ficou um pouquinho extenso, mas foi necessário fazer essa explicação para vocês. Vamos passar agora para o próximo problema. Quarta questão. Marcela quer fazer um jogo de tabuleiro para a gincana da escola. Ela então corta um retângulo de papel com laterais de 1 decímetro, onde desenha quadrados e também de 1 decímetro alinhados. Né?
e numera-os a partir de 1. Quando dobra esse retângulo ao meio, percebe que o quadradinho com o número 19 ficou em cima do que tem o número 6, sabendo que os quadrados se encaixaram perfeitamente no retângulo. Qual é o comprimento desse retângulo em decímetro? Bom, essa questão é até fácil, mas eu quero fazer uma crítica aqui em relação a essa questão. Essa questão poderia também facilitar um pouquinho para o aluno, dizendo o modo que ela dobrou esse retângulo, né? Se eu pegar aqui uma folha de papel, digamos aqui, vou pegar uma folha de papel, está toda riscada porque eu faço cálculo aqui antes de fazer as questões, né? Aqui, digamos aqui o meu retângulo, né? Uma folha de papel é um retângulo. Se eu posso dobrar assim, dessa forma, né? Ou eu posso dobrar também assim, ó, né? Eu posso dobrar dessa forma. Eu imaginei essa questão sendo dobrada dessa forma, né? Depois que eu fui imaginar que ela pode dobrar também no meio. Poderia facilitar isso para o aluno, mas tudo bem. Dá para resolver dessa forma também. Assim como eu consegui imaginar, você pode imaginar também aí na sua casa como dobrar ela dessa forma, né? Ou seja, no modo da largura dela, você fecha ela assim. Eu dobrei no modo do comprimento dela. Eu peguei o comprimento e dobrei. Aí eu demorei a acertar a questão. Mas depois eu imaginei dobrando a largura dela. Foi aí que eu consegui resolver. Então, olha só. É como eu falei, no livro não traz a resolução, traz a resposta. Então, quando a gente consegue a resposta, a gente vai caçar a resolução até acertar. Então, imagina aqui comigo. Como você pode perceber, é um retângulo. Um retângulo, se a gente colocar em uma tabela de ordem decrescente, os números começando pelo 6 e 19, que estão na mesma direção, teremos uma ideia de quantos quadradinhos de 1 decímetro teremos. Olha só, eu coloquei aqui a tabela logo direto. Um retângulo, aí eu coloquei o 6 na direção do 19. Como eu tenho 6, eu vou colocar em modo decrescente. Coloquei 6, 5, 4, 3, 2, 1. Aí depois, como eu tenho 6 na direção do 19, eu coloquei o 5 na direção do 20. Eu continuei a contagem, ou seja, eu fui aumentando o 19 e diminuindo o 6. Coloquei aqui o 4 na direção do 21, o 3 na direção do 22, o 2 na direção do 23 e o 1 na direção do 24. Se eu for dobrar, eu vou ter o número 19 em cima do 6. E como o número 1 está na direção do 24, para mim é o número máximo aí. No livro diz que é 24 decímetros, né? Quadradinhos ali com decímetros. Como o 1 acabou aí, né? Não tem outra, não continua do zero, não fala isso, então eu imaginei que o 1 seria o primeiro e o 6 nessa horizontal aí seria o último, começando depois do 19, 20, 21, 22, 23, 24, até chegar nesse 24 aí na direção do 1. Então, nossa resposta seria 24 decímetros, tá bom? Próxima questão. Certo dia, sentei em um banco do prédio onde moro e fiquei a observar o zelador limpando as janelas dos apartamentos de modo bastante aleatório. Primeiro, ele estava no degrau do meio da escada, depois subiu 5 degraus. Em seguida, desceu 4 degraus. Um pouco depois, ele subiu 10 degraus e parou um pouco para descansar. Depois disso, ele subiu os últimos 4 degraus da escada e foi para o telhado do prédio, provavelmente para conferir a caixa d'água. Quantos degraus tinha a escada usada pelo zelador? Essa questão também é muito bacana e fácil de resolver. Vamos lá. Olha só, coloquei logo a resolução direto para você. Assim, primeiro, vamos imaginar que o meio da escada é 1 sobre 2. Por quê? A escada completa tem vários degraus. Ele está sentado bem no meio da escada. Então, se você pegar o inteiro, que é a escada, dividir para 2, você vai ter o meio da escada aí. Pois tudo que é representado como metade é sempre dividido por 2. Agora ele subiu 5 e desceu 4. Olha só, se ele subiu 5 e desceu 4, é só você subtrair, né? 5 menos 4, 1. Então, no geral, ele, na verdade, subiu um degrau, né?
Temos, na verdade, mais um degrau. Depois ele subiu mais 10. Aí, como você já tem um degrau que ele subiu, soma-se mais 10. 11. E parou e depois subiu mais 4. Soma agora 11 mais 4, total de 15 degraus ao todo. Agora, podemos montar a nossa equação. Como eu tenho 1 sobre 2, que é o meio, aí eu igualo a 15 degraus sobre x, porque o x é o total de degraus, né? Que eu não sei. E a gente pode resolver a equação, né? Você vai fazer aqui os meios, meios e extremos, né? Ou seja, 1 vezes x e 2 vezes 15. Vou colocar bem aqui, tá? 1 vezes x dá x, igual 2 vezes 15 dá 30. 30 degraus. Só que tem um detalhe, não é a nossa resposta essa. Por quê? Lembra do degrau do meio que está sentado? Eu não estou conferindo com ela ainda, né? Eu comecei a conferir depois que ele começou a subir os degraus. Então, olha só. Lembra do degrau do meio? Pois é, falta contarmos com ele. Então, teremos 31 degraus ao todo. Essa é a nossa resposta certa. Tá bom? Então, é um problema matemático, mas puxa o raciocínio lógico. Então, você tem que ver o contexto da situação. A continha deu para descobrir que são 30 degraus. Só que você tem que usar o raciocínio lógico, ou seja, imaginar até mesmo um pensamento computacional para você lembrar que ele está sentado no meio. E esse meio você não conferiu ainda, faltou conferir. Então soma-se mais um degrau aos 30 para você ter o total de 31, certo? Então, gente, essa nossa resolução dessa questão ainda tem mais. Eu fiz aqui somente da primeira aula, da aula 1, tá bom? Do livro aqui, do raciocínio lógico. Fiz da aula 1, da primeira aula. Vou fazer das outras aulas ainda e vamos fazer a resolução aí da maioria dos exercícios, tá certo? Então, fique com Deus, um forte abraço e até a próxima aula. Tchau, tchau.